Senhores, o meu nome é Hamilton Cipolla e tanto eu quanto o professor Valdemar Rassoff somos da faculdade do curso de bacharelado de administração do Instituto Federal de São Paulo, no campus São Roque. O Alan Martins de Campos é um aluno bolsista na modalidade de iniciação científica. Nós estamos apresentando um estudo sobre o fundo de garantia, visando uma melhor remuneração pelo mercado, possivelmente pelo mercado financeiro. A concentração de riquezas traz consigo um problema muito sério, que é a pobreza, né? A pobreza tem aumentado no mundo e a Agenda 2030 da ONU pretende eliminar a pobreza até o ano de 2030. Né? Para Haller e Hard, né, tem estudos em que eles entendem que, por mais que Banco Mundial e outras instituições financeiras, nações doadoras, agências de fomento, de assistência, tentam erradicar, né, a pobreza, né, isso não tem sido possível. Na visão de Haller e Hard, o que precisa ser feito são produtos e serviços de qualidade, né, visando esse mercado que representa os pobres. 2/3 da população mundial. Né? Então, essa somatória de pessoas consiste num mercado até interessante e possivelmente capaz de trazer lucros muito bons às empresas. Né? Ele chama isso de capitalismo de inclusão. Bom, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 1966 no governo de Castelo Branco, no general Castelo Branco. Visava cortar um direito que tinha na consolidação das leis do trabalho, que dava estabilidade para os trabalhadores. O Fundo de Garantia foi introduzido como sendo algo a ser optado pelo trabalhador, né? Nunca foi suprimido da CLT esse direito, né? Mas, por outro lado, nenhuma empresa empregava quem não optasse pelo FGTS. Portanto, ele passou a ser, na prática, o condicionante para ser empregado. Ele constitui de um depósito numa conta bancária vinculada ao trabalhador. São 8% do salário do trabalhador, né? E ele obtém, no período, uma correção monetária, a capitalização de juros, 3%, e depois de 10 anos de permanência na empresa, essa capitalização passa a 6% ao ano. Praticamente, esse valor de um ano de fundo de garantia corresponde a um mês de salário. Ao ser demitido, o trabalhador, conforme o número de anos, terá meses de salário praticamente garantidos. Daí o nome Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nós precisamos fazer uma análise histórica de experiências ocorridas com venda de ações, né, que foram pagas pelos trabalhadores por intermédio do seu Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Essas foram duas experiências ocorridas no Brasil, uma com ações da Petrobras e outra da Companhia Vale do Rio Doce. Para tanto, né, por ser uma pesquisa de natureza histórica, utilizamos a metodologia pesquisa documental, né, análise de documentos com fonte rica de dados, estável, subsistiram ao longo do tempo, né, e são importantes para qualquer pesquisa de natureza histórica. Então, e elas
tem maior validade quando a análise são de documentos que não foram tratados por outros analistas ou autores. Bom, analisando o caso Petrobras, né, foi um leilão de oferta pública para os cotistas de fundo de garantia, né? Na época foi considerado o maior lançamento de ações no mercado financeiro brasileiro, né? Trouxe aos cofres públicos 7,2 bilhões. Não foi como o governo Fernando Henrique Cardoso pretendia fazer, a desestatização da Petrobras. Foi algo que respeitou essa empresa como sendo estatal. Bom, havia uma expectativa de vender 3 bilhões de ações para os trabalhadores e só venderam 1,6 bilhões. Havia desconfiança dos trabalhadores, insegurança, né? O governo fez um desconto de 20% no valor da ação. Na época, uma grande propaganda mercadológica, mas ela não teve o sucesso que o governo esperava, né? Essa abertura do capital, diversificação do capital da empresa Petrobras. Mas foi um momento interessante. Ao longo de quase 20 anos, né, os fundos que foram criados para adquirir por intermédio dos bancos essas ações da Petrobras renderam bem mais do que os 100 e poucos por cento que o fundo de garantia permitiu. De agosto de 2000 a julho de 2019, né, o pior resultado foi de um fundo do Banco Bradesco, com 745% de ganho, bem mais do que o fundo de garantia deu. Né? E o melhor deles, que foi um fundo do extinto Banco Real, né? De hoje Santander, de 872%. Né? Podemos verificar que esses rendimentos, ao longo do tempo, eles tiveram rendimentos maiores e menores, né? E oscilações. E teve um momento que deve ter deixado muita gente nervosa, porque estava quase empatando com o FGTS em 2016, mas logo depois voltou a render, né? E se o trabalhador teve a sorte de vender nesta alta, ele teve a melhor lucratividade e ele pode ter levado para algum outro lugar o dinheiro, né, que ele recebeu. O caso Vale foi 2 anos depois. Né, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, ele tinha ações da Companhia Vale do Rio Doce e ela tinha sido privatizada. E o banco, numa estratégia de se capitalizar, resolveu vender 31,5% que ele detinha de participação acionária da Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce hoje é conhecida apenas como Vale. Né? Foi semelhante, né, da Petrobras, um leilão, né, só que dessa vez o governo ofertou 1,5 bilhões e 1,05 bilhão em ações e havia mercado para 3,4 bilhões. Aí foi rateado entre os lances que deram, né, proporcionalmente, porque não foi. Esse sucesso acredita-se que já era reflexo
de que a venda a compra de ações com fundo de garantia da Petrobras já mostrou, logo nos primeiros anos, a sua rentabilidade, passou a ser um negócio até já cobiçado pelos trabalhadores. Ao longo dos anos, né, como apuramos em 2019, a Vale teve um rendimento até maior, embora ela foi mais tardia, né, um rendimento até maior. O pior deles, né, que é um fundo da Caixa, rendeu 1.460%, né, e um do Itaú Banco, 1.701%, né, contra cento e poucos por cento do fundo de garantia, né, quase calcularam em 13 vezes mais. Foi bem mais interessante, né? É claro que houve oscilações, né? Inclusive, recentemente teve o Brumadinho, né? A represa estourou, mas crise financeira, assim como para a Petrobras, né? O preço internacional do petróleo sempre oscilou, do minério de ferro idem, né? Então, essas companhias enfrentaram crises financeiras e tudo mais, mas naquele momento crítico, né, a da Vale foi um pouco melhor do que a da Petrobras e ao longo do tempo demonstra ter sido um bom investimento. Dessa maneira, acreditamos que o Prahalala e o Hertz estão com razão. Os trabalhadores ou a base da pirâmide, ou os mais próximos da base, carecem de serviços financeiros, né, que possam inserir socialmente, né, e colaborar com a mitigação da pobreza, na visão de Prahalala e Hertz, né. Essa experiência de quase 20 anos, né, demonstrou que os rendimentos do mercado de capitais foram superiores ao investimento ou a rentabilidade que o fundo de garantia permitiu aos trabalhadores, né? Possivelmente, o uso de tecnologia da informação poderia permitir às financeiras, aos bancos, às fintechs, enfim, né, de criar plataformas onde o trabalhador tivesse como alternativa realizar investimentos, né? Esse trabalho pretende verificar outras formas de investimentos e comparar sempre com o rendimento que o fundo de garantia dá, né? Além de ser uma flexibilização pró-trabalhador desta vez, né? E se alguém falar alguma coisa, por exemplo, é pura teoria, né? Você permitir que a base da pirâmide tenha acesso a ser inserida na sociedade de consumo é uma teoria claramente capitalista, né? Inserção social no mercado, né? Nesse caso, no mercado de capitais, né? O trabalho também pode verificar que a diversificação de investimentos é interessante, né? Numa pequena comparação entre dois, um foi bem mais relevante que o outro. E, claro, no mercado de ações, o longo prazo é sempre desejável, né? Não dá para ser um investimento de curto prazo. O fundo de garantia, de certa maneira, também é de longo prazo. Tudo bem que hoje já não tem mais aqueles empregos de 10, 15, 20 anos, mas normalmente o trabalhador fica um tempo razoável numa empresa. Queremos agradecer a atenção de todos e nos colocamos à disposição. Atenciosamente,